Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Nós voltamos então com o estudo do Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. O nosso versículo-chave é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada, nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para a maior semana da Páscoa de toda a história, né? Aquela Páscoa foi a mais linda de todas. Foi o momento em que o nosso Senhor Jesus, Ele entregou a sua própria vida como cordeiro, né, como cordeiro pascal, dando a sua vida em nosso favor. E nós vimos a reação das pessoas com a entrada triunfal de Jesus, como a multidão de discípulos o adorou a Deus, reconhecendo Jesus como o Messias de Deus, como o ungido de Deus e aclamando Jesus como rei. Tudo isso nós vimos a semana passada. E essa noite nós vamos ver as primeiras ações de Jesus após a sua entrada. Na verdade, nós vamos ver que Jesus chora enquanto a multidão se regozija. Essa é a sua primeira ação, é a primeira coisa que nós vamos ver hoje. E ele chora porque ele sabe da incredulidade do povo e ele prevê a destruição da cidade. Então ele chora sobre a cidade de Jerusalém por causa da sua incredulidade, do seu coração endurecido ao rejeitar o amor e o perdão de Deus em Cristo. E depois nós vamos ver Jesus purificar o templo. Ele vai limpar o templo, expulsar os cambistas, repreendendo a corrupção na casa de Deus. Então, nesses dois assuntos, nós veremos essa noite com a graça do Senhor. Palavra Lucas 19, de 41 a 48. Acompanha comigo a leitura, por favor. Lucas 19, de 41 a 48. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de estudar a tua palavra essa noite, aprendendo com o próprio Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, nos guie, nos ensine, nos capacite, abra o nosso coração, nos ajude a abrir o entendimento, para que a tua palavra encontre lugar dentro de nós, que a tua palavra traga fé aos ouvidos de quem ouvi-la. Eu peço por transformação, por frutos para a eternidade, Senhor. Vem trazer, Deus, corações ao arrependimento essa noite. Vem fazer uma revolução em cada um de nós, ó Deus. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Então nos guia, nós te pedimos, Deus. E já te agradecemos, que todos saiam daqui transformados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O tema da mensagem de hoje: incredulidade e corrupção. Duas coisas condenáveis pelo Senhor e duas coisas que o Senhor nos ensina hoje a fugir. Versículo 41 diz que quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Então, enquanto o povo se regozijava, né, aclamando Jesus como rei, Jesus chorava. É a segunda vez que Jesus chora abertamente, que as Escrituras nos dizem. A primeira vez foi no sepultamento do seu amigo Lázaro. Ele chora porque ele sabe que as pessoas estão cegas, ele chora porque ele sabe que as pessoas estão perdidas e endurecidas, com o coração endurecido para a verdade.
não reconhecendo que Ele estava ali, né? Deus em carne, o Salvador do mundo, estava ali, e ele chora. Lá ele chorou silenciosamente, mas aqui ele chora abertamente. Esse choro que esse versículo nos descreve é um lamento, é um choro pesaroso, é um choro de lamentação, assim como o profeta Jeremias fazia. O profeta Jeremias, conhecido por suas lamentações, né, por ser o profeta chorão, chorando, né, por causa da incredulidade do povo, chorando por causa da condenação que o povo estava trazendo para si mesmo, por causa da sua dureza de coração. E Jesus aqui faz como o profeta, ele chora em alta voz, ele entoa um lamento diante da cidade, ao contemplar a cidade ainda ao longe, ao ver a cidade, Jesus olha para a cidade e chora sobre ela. Eu penso, quando a gente para e imagina, né, a situação, né, Jesus olhando a cidade santa ali, o palco das atenções do mundo, né, e o seu povo, o povo para quem ele veio, de onde ele veio para morrer por eles, rejeitando o perdão, o amor de Deus, não querendo reconhecê-lo como Salvador de suas vidas. E o quanto isso fez Jesus chorar, o quanto isso entristecia o Senhor. Isso nos faz entender, irmãos, que Jesus mostra o coração de Deus, e Deus, ele não se agrada com a incredulidade, Deus, ele não se agrada com a destruição do ímpio, Deus não se agrada com a morte do ímpio, Deus não se agrada com a morte daqueles que o rejeitam. O Senhor, ele ama com profundo amor cada ser humano. Ele ama tão profundamente que ele foi capaz de dar seu próprio filho para morrer no nosso lugar, para nos trazer de volta a comunhão com ele, para que nós fôssemos poupados da destruição eterna que os nossos próprios pecados nos levam. Então Deus, ele nos ama. Mais uma vez a palavra de Deus nos deixa claro quanto Deus nos ama, quanto Deus se importa conosco, mas ao mesmo tempo quão duro nossos corações são. Em Jeremias 9, de 1 a 3, Jeremias, o profeta, ele faz uma lamentação, um choro em alta voz, assim como Jesus fez. E ele diz assim, Jeremias 9, de 1 a 3, "Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor." Então esse lamento de Jeremias, na verdade, era o lamento do próprio Senhor, era o lamento do próprio Deus ao ver a perversidade no meio do seu povo, a ver os corações se desviando partindo para longe de Deus, da vontade de Deus, e isso tudo entristecia o Senhor ao ponto de fazê-lo chorar. É interessante que Jonas, ele chora para que Nínive seja destruída, enquanto Jesus olha para Jerusalém e chora por causa da sua própria destruição. Como o Senhor nos ama, irmãos, como Ele tem compaixão de nós. E é interessante que agora nós vamos ver que não tinha direção que o Senhor olhasse que não fizesse chorar. Nós vamos ver como Jesus chorou olhando para dentro da cidade, para o futuro, para as oportunidades passadas, para todo canto. Nós vamos ver como tudo cooperava para esse choro de Jesus. Versículo 42, "E disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos." Jesus, em outras palavras, está dizendo como eu gostaria, como eu queria, como o meu desejo é que vocês compreendessem que dia é hoje.
e Jesus está falando do dia que ele está entrando em Jerusalém, que a multidão de discípulos está reconhecendo e o aclamando o rei, e Jesus ele direciona esse choro, principalmente, né, pela culpa dos líderes, e a gente vai entender por quê. O quanto a liderança tem influência sobre o povo. Como o povo pode ser julgado por causa dos seus líderes. Como um povo pode ser abençoado ou amaldiçoado por causa da sua liderança. E Jesus, ele deseja que o povo, que a cidade de Jerusalém, que o povo de Israel compreendesse aquele dia, compreendesse na verdade que Ele é o príncipe da paz e que só Ele pode trazer a paz. É isso que ele diz no versículo 42. Mas ele conclui o versículo falando que isso está oculto aos seus olhos. Eles não conseguiam enxergar, mas eles não conseguiam enxergar por causa da dureza do coração. Eles não conseguiam enxergar porque eles estavam obstinados, eles estavam cegos pelo pecado da incredulidade. E eles não conseguiam reconhecer Jesus. Eles não conseguiam entender que Jesus estava cumprindo profecias que a própria palavra de Deus já havia alertado eles. Então, olhando para trás, Jesus chora por causa das oportunidades. Quantos mensageiros, quantos profetas Deus mandou alertando a nação sobre o amor de Deus e o juízo de Deus. Mas eles não se importaram. Em outra versão fala da visitação do Senhor. Quantas vezes o Senhor bateu a porta do coração desse povo, querendo comunhão, querendo intimidade, e eles rejeitaram o Senhor. E agora Deus estava se revelando na pessoa do seu próprio Filho, e eles iam matar o Filho de Deus, iam crucificar o Senhor. Então esse momento era um momento profundamente comovente para Jesus. Era um momento que ele chora pelo destino do seu próprio povo. Jesus não está chorando porque ele vai para a cruz, tá? Em nenhum momento ele está chorando por causa disso. E o seu grito e o seu pranto porque a cidade estava rejeitando mais essa oportunidade de ser perdoada e poupada do sofrimento da destruição que estava por vir. O apologeta Henry Morris disse o seguinte sobre isso: o choro pode ser feito por meio de uma grande lamentação. Jesus ele desatou a soluçar enquanto lamentava a oportunidade perdida do seu próprio povo. E isso deve nos fazer pensar quantas vezes Deus precisa falar conosco para que a gente ouça. Quão duro está o nosso coração essa noite, quão duro. E a gente deve refletir sobre isso. Jesus lamentou que eles não reconheciam o que a própria palavra de Deus os alertava. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 25, ele já tinha feito uns cálculos. E ele disse o seguinte, ele fala lá que em 483 anos, no calendário judaico, desde o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o dia em que o Messias viria a Jerusalém, se passaria. Então, aquele era exatamente o dia exato, desde a saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém, até o momento de Jesus entrar em Jerusalém, reconhecido como rei, como Messias. Jesus estava cumprindo a profecia de Deus, porém o povo estava alheio a tudo isso. É muito triste, irmãos, quando a gente deixa de ser abençoado porque a gente não conhece a palavra de Deus. É muito triste quando a gente não é mais abençoado porque a gente não lê a Bíblia. É muito triste, é lamentável. E o próprio Deus lamenta isso porque a gente se priva de ser abençoado quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não conhece a Bíblia. A gente deixa de ser abençoado com a palavra de Deus, de conhecer a vontade de Deus. Isso é muito triste, era o que estava acontecendo. A palavra tinha alertado, Deus já tinha dito, mas eles estavam cegos para o que estava acontecendo. O Salmo 118, versículo 24, relata esse dia. Diz lá, esse é o dia em que o Senhor agiu.
alegremo-nos e exultemos neste dia. Se você ler todo o Salmo 118, você vai ver que ele está falando desse momento do Messias entrar na cidade de Jerusalém. E Jesus, ele fala da paz. Jerusalém significa a cidade da paz, mas o povo não estava com os olhos na verdadeira fonte da paz. E isso é decepcionante e frustrante para qualquer um que vê. Jesus sabia que um Messias político, como o povo esperava, só ia trazer uma destruição para eles. Eles não estavam espiritualmente abertos para o que Deus queria fazer para eles, porque eles pensavam no material, no físico. A gente deixa de ser abençoado espiritualmente quando no lugar disso a gente só quer o aqui e o agora. A gente não pensa na nossa eternidade com Deus, porque tudo que a gente pensa são os nossos problemas e as nossas necessidades de hoje. E a gente ignora Deus, a palavra de Deus e as bênçãos que Deus tem para nós, por causa dessa tolice. Mas e vocês? Vocês estão olhando para a fonte da verdadeira paz? Ou vocês estão tentando colocar o seu coração numa falsa paz? A gente olha para o mundo hoje, a gente vê que está aquela expectativa, né, para a vacina agora vai salvar todo mundo, né? Então está todo mundo colocando a sua paz, a sua confiança na vacina. E as brigas acontecem por causa da vacina. As pessoas se matam por causa da vacina, porque estão colocando na vacina a sua esperança. A vacina é que vai trazer a paz. Quem coloca o coração, as esperanças na vacina, na política ou qualquer outra coisa que não seja Jesus, não está fazendo a coisa certa. A fonte da verdadeira paz, daquilo que é capaz de tranquilizar a alma, de nos trazer paz com Deus, de nos tornar de inimigos a filhos de Deus, só pode ser encontrado em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele traz a paz que o mundo não pode dar, que nada pode nos dar. A verdadeira paz, que guarda a mente e o coração, que nos permite viver com alegria no meio do caos. Essa é a paz que o príncipe da paz quer nos dar. Jesus, ele é o príncipe da paz e nos dá a paz que o mundo não pode dar. Versículos de 43 a 44. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então veja que Jesus está falando no seu lamento, ele está falando do futuro da cidade de Jerusalém, e por consequência da sua incredulidade, eles sofrerão juízo. E eles sofrerão uma destruição, a cidade de Jerusalém será destruída. E logo 40 anos depois de Jesus falar essas palavras, o Império Romano sitiou Jerusalém e destruiu a cidade, matando 600 mil judeus, levando cativos milhares. A cidade foi desolada, destruída. O templo não restou pedra sobre pedra, como Jesus havia dito. E aqui Jesus já está falando, não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então nesse lamento de Jesus pela cidade, ele está vendo toda essa destruição, ele já sabe tudo o que vai acontecer, e ele chora, porque ele não queria que fosse assim. Mas veja como Deus, ele não vai mudar o nosso livre-arbítrio, como ele não vai se intrometer naquilo que ele já permitiu que nós escolhêssemos. Eu creio que Deus dá oportunidade a todos de crer, irmãos, igual, a mesma oportunidade, mas muitos desperdiçam essa oportunidade, muitos rejeitam essa oportunidade, por causa do pecado, por causa do egoísmo, por causa do pragmatismo, por causa de tantas coisas, mas nós temos o poder de rejeitar o perdão e o amor de Deus, sim. Bom,
olhando para dentro, Jesus via a ignorância, a cegueira do povo, né, a cegueira espiritual. Eles já deveriam conhecer a palavra de Deus, mas a ignoram. Eles deveriam já reconhecer Jesus, que estava ali, Deus em carne, mas eles o ignoram. Deus havia mandado mensageiros, João Batista e tantos outros, para falar de Jesus, e eles ignoraram. Olhando ao redor, Jesus via cerimônias religiosas mortas. Um povo religioso, mas com uma religiosidade morta. A sua religiosidade não trazia aproximação nenhuma a Deus. Sua religiosidade era morta porque não os abençoava espiritualmente. Eles estavam se enganando com as suas práticas religiosas. E isso deixava Jesus triste. De forma que o Senhor, Ele olha para toda aquela cerimônia e Ele fala: a casa do meu pai se tornou um covil de ladrões. Líderes religiosos corruptos, determinados a matar o próprio Messias de Deus. Veja que situação lamentável. A cidade estava cheia de peregrinos. Na época da Páscoa, milhares e milhares de pessoas vinham a Jerusalém celebrar a Páscoa. Mas uma religiosidade morta, comemorando, fazendo festa, mas com o coração longe de Deus. Do que adiantava tudo aquilo? Pesados com fardos da vida, com os fardos dos seus pecados. Como é feliz o homem que tem os seus pecados perdoados, irmãos. Eles não sabiam disso, mas estavam ali festejando porque era uma tradição de homens. E eles se contentavam com uma religiosidade superficial, em vez de buscar a verdadeira face de Deus. Olhando adiante, Jesus ele chorou pelo julgamento que sobreviria àquela nação. Se você deseja detalhes, eu posso ler um relato. Bom, só para você saber, no ano de 70, os romanos invadiram, 70 depois de Cristo, eles invadiram Jerusalém. Depois de 143 dias de sítio, de cerco, mataram 600 mil judeus, destruíram a cidade e o templo, isso porque eles recusaram Jesus como Messias. Aqui nesses 2 versículos, Jesus fala 5 coisas que vão acontecer: a construção de trincheiras, a cidade sitiada, a destruição da cidade, a morte dos habitantes da cidade, a assolação completa da cidade. Tudo isso aconteceu 40 anos depois que Jesus falou isso. Em 66 foi quando o imperador romano Vespasiano mandou seu filho Tito acabar com a rebelião dos judeus, e ele fez isso, e eles destruíram a cidade. Um historiador judeu da época de Jesus, ele relatou o pouco dessa cena que aconteceu. Eu quero ler rapidamente para vocês. Preparados? Toda a esperança foi agora tirada dos judeus, disse José, juntamente com a sua liberdade de sair da cidade. Em seguida, a fome devorou o povo por casas inteiras e famílias. As salas cheias de mulheres e bebês que morriam por fome, e as ruas da cidade estavam cheias dos cadáveres dos idosos. As crianças também, e os jovens vagueavam pelos lugares do mercado como sombras, todos cambaleando de fome, caíam mortos, onde a sua miséria os nocauteava. Por um tempo os mortos foram enterrados, mas depois, quando não podiam fazer isso, tinham-nos lançados vale abaixo. Quando Tito, ao fazer as suas rondas ao longo destes vales, os viu cheios de cadáveres e a densa putrefação sobre eles, deu um gemido e estendeu as mãos para o céu, chamando Deus para testemunhar que isto não era obra dele. Que situação! Que situação! Então Jesus ele chora porque ele já estava vendo tudo isso, ele estava prevendo tudo isso. O quanto o povo, os seus filhos e os seus netos sofreriam por causa da dureza dos seus corações. Spurgeon disse em relação a isso: não há nada na história que ultrapasse esse horror. Mas mesmo isso não é nada comparado com a destruição de uma alma. Então, por mais terrível que seja essa figura, a imagem para nós, nada se compara com a destruição de uma alma, que é tormento eterno longe de Deus. Não é verdade? Versículo 45. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Então, Jesus faz esse lamento, chora pela cidade,
E agora nós vamos ver a segunda ação do Senhor, que é purificar o templo. No versículo 45 diz que ele entra no templo e começa a expulsar os que estavam vendendo. Essa é a segunda vez que Jesus purifica o templo. Ele fez uma no começo do seu ministério, relatada por João, no Evangelho de João, mas todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam dessa vez que Jesus limpou, que foi no final do seu ministério. E ele purifica, ele expulsa os que estavam vendendo, os cambistas, os vendedores, e corrigindo, lembrando eles do que a palavra de Deus diz. Isso foi na segunda-feira, quando Jesus entrou no templo. Ele entra na cidade, ele chora, ele fala, faz o seu lamento em alta voz por Jerusalém, dorme em Betânia, ali próximo, na casa de Lázaro, provavelmente. Na manhã seguinte, bem cedo, ele entra no templo. Antes, Marcos nos conta no capítulo 11 que ele amaldiçoa a figueira, representando o povo judeu que não tinha fruto, e ele então purifica o templo pela segunda vez. E o propósito era expulsar os comerciantes que faziam uma tramóia, né, com os sacerdotes. Os sacerdotes liberavam o átrio externo, que era onde os gentios, os que não eram judeus, podiam entrar para fazer comércio. Então eles vendiam os animais para os sacrifícios dos judeus, mas eram preços elevadíssimos. E eles falavam assim: olha, o animal bom é o que é comprado aqui. Nós não vamos aceitar para sacrifício o bicho trazido de casa, comprado lá fora, não. Então eles tinham que comprar lá a preços superfaturados, elevadíssimos, e esses sacerdotes, com esses comerciantes, essa tramóia, né, enojava Jesus, deixava ele muito triste, de forma que pela segunda vez ele tem que purificar o templo, tem que expulsar esses caras. William Barclay, teólogo, diz o seguinte, que um par de pombas poderia custar apenas 4 unidades financeiras fora do templo, mas dentro do templo 75 das mesmas unidades. Isso é quase 20 vezes mais caro. Então eles ganhavam 20 vezes mais com esse comércio dentro do templo. E o mais triste, irmãos, é que o átrio externo, onde os gentios, onde as pessoas de outras nações podiam visitar o templo, podiam ficar, eles só eram permitidos ficar lá, era um lugar de evangelismo, era um lugar de testemunho, era um lugar que os judeus podiam falar para essas pessoas que tinham interesse de ir na casa de Deus, no templo de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus, mas eles desperdiçavam a oportunidade com esse comércio. Imagina como que alguém ia poder orar, ou ia buscar a Deus quando estava uma feira lá fora. Imagina a gritaria, a algazarra, a pechincha, a loucura que era. Essas pessoas estavam fazendo com que os outros, ao invés de se aproximarem de Deus, se afastassem mais de Deus. E isso deixava Jesus muito triste. E a ira do Senhor era não só com os que vendiam, mas com os que compravam também, que contribuíam com toda aquela palhaçada. Versículo 46, disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus ele usa duas referências do Antigo Testamento nesse versículo. Ele fala, a minha casa será casa de oração, isso Deus fala com o povo em Isaías 56:7. E quando ele fala covil de ladrões, ele cita Jeremias capítulo 7, versículo 11. São duas repreensões que Deus já havia dado ao seu povo, ele traz do Antigo Testamento. E era exatamente isso que as pessoas estavam fazendo, tornando a casa de Deus, a casa de oração, num covil de ladrões, no mercado desonesto, né, sujo. O evangelista chamado Campbell Morgan fala que um covil de ladrões é um lugar para onde os ladrões fogem para se esconder depois de cometer seus atos perversos. Então era ali que eles se refugiavam, tanto os sacerdotes quanto os vendedores. E é triste pensar que os sacerdotes, ao invés de abençoar o povo, extorquiam o povo. E nada disso, irmãos, nenhuma corrupção ficará impune, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. A Bíblia nos alerta contra isso.
né? O que estes fazem, a palavra de Deus fala, não ficará impune. Todos pagarão pelos seus próprios crimes. Não adianta se refugiar na casa de Deus. Não adiantava para esses sacerdotes se refugiarem atrás do púlpito, não é? Ou se refugiar no serviço a Deus. Deus estava vendo todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E Deus não vai deixar isso passar batido, não. Pode ter certeza. Então os sacerdotes, eles usavam os serviços do templo para encobrir os seus crimes. E muitos dos que ali sabiam disso, eles contribuíam com toda essa farsa, né? Tanto os que vendiam como os que compravam. E Jesus estava indignado com tudo aquilo. Marcos, no capítulo 11, versículo 17, cita que quando Jesus fala, minha casa será uma casa de oração, ele completa exatamente como o Antigo Testamento fala, uma casa de oração para todos os povos. Isso quer dizer que a vontade de Jesus é que a casa de Deus, ou o lugar que o povo de Deus se reúne para adorar, seja um lugar de portas abertas para todas as nações. Ou seja, a igreja, ela deve estar empenhada nesse evangelismo, né? nessa missão de anunciar as boas novas da salvação a todos os povos, e não impedir que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus. William Barclay também disse, naquele alvoroço de compra e venda, negociação, com a algazarra dos pechinchadores e feirantes por toda parte, era impossível haver adoração. Aqueles que procuravam a presença de Deus estavam sendo impedidos pelo próprio povo da casa de Deus. Isso fazia Jesus chorar também, né? Quando o povo dele faz com que as pessoas se afastem dele, de Deus, em vez de aproximá-las de Deus. A casa do Senhor, irmãos, ela pode se tornar um covil de ladrões quando algumas coisas acontecem. Eu quero que você tome nota para estudar em casa, lição de casa para vocês. Quando o Senhor da casa não é reconhecido como Deus, Malaquias 3:1. Quando a adoração e o verdadeiro amor são trocados pela avareza, o amor ao dinheiro, Jeremias 7:11, 1 Coríntios 13. Quando a casa do Senhor é tratada como se não pertencesse a Ele, 1 Coríntios 6:19. E quando palavras e petições egoístas tomam lugar da verdadeira intercessão, Tiago 4, de 2 a 3. Esses atos tornam a casa do Senhor um covil de ladrões. Versículo 47, todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Veja como a causa da destruição de Jerusalém, ela era principalmente dos seus líderes. Diz aqui que 3 classes distintas de líderes estavam contra Jesus: os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo estavam contra Jesus, procurando matá-lo, queriam eliminar Jesus. Queriam acabar. Jesus era uma pedra no sapato deles. Jesus não deixava eles extorquir, enganar, viver a sua falsa religiosidade como eles queriam. Jesus os denunciava. A verdade em Jesus denunciava a mentira desses homens. E agora, com a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua popularidade tinha aumentado ainda mais e o povo estava dando mais ouvidos ao que ele tinha a dizer. Então a hora desses homens agir era agora. Eles tinham que matar Jesus a todo preço. Mas veja que no versículo seguinte nós lemos: todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Mas Jesus estava ensinando no templo todos os dias. Embora esses líderes quisessem matá-lo, eles não conseguiam, porque as pessoas estavam ouvindo Jesus, desejavam aprender. Então, apesar dos líderes estarem contra o Senhor, muitos dentre o povo deram ouvidos e foram salvos. Mas, infelizmente, a cidade foi destruída e foi julgada por causa dos seus líderes.
Esses chefes e os sacerdotes eram os líderes que compunham o Sinédrio, o concílio governante dos judeus, que funcionava, que regia Israel abaixo dos romanos. E essa foi a razão da desgraça do povo, os seus próprios líderes. E muitos dentre o povo seguiram seus líderes. Campbell Morgan diz ainda que a cegueira espiritual dos governantes e do povo era tal que não discerniam o significado da visita de Deus. O resultado foi inevitável, não poderia haver fuga da destruição. Então, cada um foi culpado do seu próprio pecado, não é? E da destruição que estava por vir. Sei que é pesado, né, tudo isso que nós vimos, mas o fato é, como eu falei no princípio, Deus, Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, esse mesmo Deus, Ele nos ama hoje, e Ele nos chama hoje, e Ele deseja nos ver bem hoje, felizes, abençoados, conhecendo Ele, as promessas dEle, a palavra dEle. Esse é o desejo de Deus. Então, eu quero finalizar com 3 grandes verdades, irmãos. Primeira, Jesus não se alegra com a morte do incrédulo. Jesus não se alegra. Ele veio por todos. Ele morreu por todos. Mesmo que nem todos o aceitem, Ele morreu por todos. Então, Ele não se alegra com a destruição do incrédulo. Segundo, um dia Jesus vai lidar com toda a corrupção e injustiça, seja dentro ou fora da casa de Deus, porque Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, isso também Ele ceifará. O que semeia na carne vai colher destruição, mas o que semeia no Espírito vai colher vida eterna. Vida eterna. E a terceira verdade, vale a pena hoje, irmãos, servir o Senhor, confiar em Jesus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e vai valer a pena por toda a eternidade. Vale a pena hoje, e vai valer a pena por toda a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Senhor, reconhecemos que Tu és Rei sobre as nossas vidas, que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o Senhor dos Senhores, que não há outro igual a Ti, que não há nome igual ao Teu, que Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és Emanuel, Deus conosco, Senhor. Senhor, nós reconhecemos a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua glória, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, o Teu amor por nossas vidas, Senhor. E nós nos prostramos o nosso coração diante do Senhor, diante dessa verdade que nós acabamos de ler e aprender, Senhor. Pedindo a Deus que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, Senhor, porque sabemos que vivemos em dias maus, sabemos, ó Deus, que a apostasia da igreja está aí, muitos estão abandonando a fé, ó Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos tantos serem alcançados. Senhor, apesar da maldade do homem e da dureza do coração do homem, o Senhor não cessa de demonstrar o Teu amor, o Senhor não cessa de demonstrar a Tua misericórdia, o Senhor não para de trabalhar, de agir, de mostrar a Tua graça e a Tua verdade, Deus, às nossas vidas, Senhor. E é por isso que nós reconhecemos o Senhor, e é por isso que, Deus, queremos manter nossos olhos fitos em Ti. Tu és o autor e consumador da nossa fé. E, Senhor, a razão das nossas vidas é o Senhor. Então nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te glorificar, clamar a Deus que o Senhor nos encha ainda mais com a Tua presença, que o Senhor nos dê um apetite espiritual ainda maior,
para que a gente busque o Senhor na Tua palavra, para que a gente busque o Senhor em oração, para que a gente não abandone a comunhão dos santos, Senhor, para que a gente possa perseverar até o fim. E Senhor, obrigado, porque quando nós cremos, Senhor, nós descobrimos que não somos nós que seguramos as Tuas mãos, Senhor, mas é o Senhor que nos sustenta, Senhor. Que é a Tua forte destra, Senhor, que nos segura, que nos mantém, Senhor, que nos guarda, que nos torna seguros, ó Deus, no meio do caos, ó Deus. Tu és a rocha mais alta do que nós. Em Ti estamos seguros, Senhor. Em Ti as lutas, os inimigos, Senhor, os gigantes, seja o que for, vem contra nós e é destruído, Senhor. Porque nós estamos em Ti, Senhor. Nós não tememos o mal, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela paz que vem com essa fé. Obrigado, Senhor, pela alegria que vem com essa fé. Nós já desfrutamos do gozo eterno hoje, Senhor, por causa do Senhor, por causa da realidade de Cristo na nossa vida. O Cristo que venceu a morte, provando que é Deus, que ressuscitou dentre os mortos, está vivo hoje e opera nos corações. Senhor, eu oro por todos que estão aqui, todos que estão em casa, que creiam no Senhor Jesus, que, ó Deus, confiem no Senhor para a sua própria salvação. Eu oro, Deus, que o Senhor destampe o ouvido do surdo, que o Senhor tire as escamas dos olhos dos cegos, que o Senhor faça os paralíticos espirituais andarem, pularem, darem salto de alegria, Senhor, por causa da fé que invade seus corações essa noite, nesse momento, pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo no coração de cada um. Nós profetizamos salvação, Senhor. Nós confiamos no Teu amor, no Teu poder, e que o Senhor está causando um avivamento tremendo nos nossos dias, Senhor. Não nos deixa sucumbir, ó Deus, olhando o mal, Senhor, mas nos deixa nos alegrar a olharmos para Ti, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Guarda o Teu povo, Senhor, que essa semana seja uma semana abençoada, especial, maravilhosa, Senhor, na Tua presença. Nos guia, Senhor, por caminhos, ó Deus, que nós não andamos antes, Senhor. Nos faça provar e ver que o Senhor é bom, que o Senhor é o bom Senhor, o bom Pai, que cuida, que nos ama, que sabe o que nós realmente precisamos, Senhor. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor essa noite, em nome do Senhor Jesus.